Boa noite! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas! Estamos aí iniciando mais uma live de aquecimento para a nossa Semana da Comunicação para Gestores e Líderes. Você aí já está inscrita, já está inscrito? O que vai ser a Semana da Comunicação para Gestores e Líderes? É um evento que vai rolar agora no finalzinho desse mês, onde eu vou mostrar um caminho seguro, confiável para você resolver problemas de comunicação no trabalho e aliviar a sobrecarga em apenas 2 semanas. E aí, para preparar, né, aquecer os motores para esse evento que vai rolar agora no finalzinho do mês, estamos iniciando essa série, estamos dando continuidade, na verdade, a essa série de lives, e hoje é a segunda delas, né, a live de aquecimento. Então, se você não está inscrito ainda na Semana da Comunicação para Gestores e Líderes, garanta a sua participação. É um evento gratuito, muito bacana, que você vai ter oportunidade de assistir no melhor horário para você, tá bom? E o link você acessa pela bio do perfil do Instagram, ou se você preferir, me manda uma mensagem, eu envio diretamente aí por DM para você, tá certo? Deixa eu dar um oi aqui para a galera que entrou. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Se você está chegando aí agora ou se você está assistindo a gravação dessa live, eu sou a Ana Paula Sigliano e aqui no perfil Guia Comportamental e no canal também no YouTube, eu ajudo gestores e líderes de equipe a resolverem problemas de comunicação. Para quê, gente? Para aliviar a sobrecarga de trabalho do pessoal que ocupa essa função aí tão crítica, né, nas organizações. Os gestores, os líderes estão ali sempre muito sobrecarregados. E a minha missão aqui no perfil e no canal é ajudá-los a resolverem os problemas de comunicação para então vocês aliviarem aí essa sobrecarga de trabalho. E hoje, nessa segunda live da série, da qual eu já falei, a gente vai tratar de um tema, né? Selecionei um tema aqui, que eu trouxe ali das pesquisas que eu fiz, com os seguidores do perfil do Instagram, principalmente, e aí esse foi o segundo tema mais votado, como ter uma comunicação assertiva, mais assertiva no trabalho. E a gente vai falar dos demais temas também, né? O primeiro tema mais votado vai ser abordado aí ainda essa semana, tá bom? Então, fiquem de olho, acompanhem o perfil, o canal, para vocês ficarem por dentro de tudo. Então, hoje a gente vai falar sobre como ter uma comunicação mais assertiva no trabalho. Mas é importante, né, antes da gente entrar no tema propriamente, a gente dar uma alinhada no conceito, né? Porque senão eu posso ter um entendimento aí de comunicação assertiva, você tem outro, o outro colega tem outro. Então vamos aí dar uma equalizada, né, no entendimento. O que é, afinal, comunicação assertiva? Então eu vou trazer para vocês um conceito, né, bastante comum, é o conceito com o qual eu trabalho, porque aí tudo que eu falar a partir de agora vai ser, né, considerando então comunicação assertiva nesses termos. Então, comunicação assertiva, pessoal, é aquela fala, né, aquela comunicação, aquele estilo de comunicação claro, né, que não deixa dúvidas, não dá margem a uma interpretação errada, equivocada. É uma comunicação também concisa, compacta, objetiva. Simplesmente porque o oposto disso, né, uma comunicação muito prolongada, muito cheia de detalhes, muito profusa, acaba não sendo direto ao ponto, assertiva. Que mais? Comunicação assertiva é aquela, então, que não causa ruídos, não causa má interpretação, não causa dúvida para quem está recebendo ali a mensagem, né? Para quem está fazendo parte ali da troca, do diálogo. E mais, pessoal, é um tipo de comunicação que oferece um canal seguro para o diálogo, para a troca entre o emissor da mensagem, vamos dizer assim, e o destinatário da mensagem. Então, a comunicação que não oferece essa via de troca,
ela não está sendo assertiva, especialmente no contexto corporativo aí, né? No contexto do ambiente de trabalho, onde se nós apenas falarmos e não oferecermos a possibilidade do nosso interlocutor, do nosso membro ali da equipe, tirar sua dúvida, perguntar, trazer sua contribuição, não teremos aí assertividade na comunicação. Tudo bem? Então, vamos partir aí desse entendimento para a gente poder falar um pouco mais sobre como ter uma comunicação mais assertiva no trabalho. E se vocês tiverem aí alguma dúvida, alguma questão, podem colocando que eu procuro acompanhar o chat aqui para a gente responder, tá certo? Então, vamos lá. E o que não é comunicação assertiva, né? Porque às vezes, eu acho que isso também é importante a gente trazer, o que não é, justamente para evitar, né, mal entendido, confusão, para sermos assertivos no conceito sobre comunicação assertiva. O que não é? Não é comunicação assertiva falar com um vocabulário muito técnico. Isso é outra coisa, né? Isso é uma comunicação técnica, mas não é necessariamente assertiva. O que mais? Falar com palavras difíceis. Então, um vocabulário rebuscado, palavras que as pessoas têm dúvida de como interpretar. Então, com isso, a gente acaba também perdendo a assertividade na comunicação, né? Falar muito também não é, como eu já disse, né? A concisão é um elemento chave aí para a comunicação ser assertiva. Então, falar muito não é ser assertivo. Falar alto. Como assim, Ana? Falar alto? Pois é, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre algumas confusões que o pessoal faz aí em relação à fala assertiva, à comunicação assertiva, e uma delas tem a ver com falar alto, né? E comunicação assertiva também não é palestrar. Palestrar é outra coisa, né? Dar palestras, conduzir palestras pode também requisitar uma comunicação assertiva, mas não define comunicação assertiva. Tudo bem, turma, até aqui? Então, e a gente vai falar, né? Eu coloquei aí esse tema como um dos temas para o pessoal votar ali na enquete, porque de fato é um desejo de muitos gestores, líderes que me procuram, né, para o atendimento individual, ou que eu encontro nas empresas onde eu faço mentorias. Então, esse é um desejo que muitos executivos, muitos gestores expressam para mim. Poxa, Ana, eu gostaria de desenvolver uma comunicação mais assertiva. Eu sinto que eu preciso disso. Por vezes, houve até um feedback, né? Até mencionei recentemente o caso de um aluno meu que recebeu esse feedback, né? O chefe mencionou, sua comunicação é confusa, é muito prolixa, as pessoas não entendem o que você fala, você precisa desenvolver assertividade. Então, por essa razão, e também porque foi um dos temas que vocês selecionaram lá para a gente vai falar desse assunto hoje. E olha que interessante, quando a gente pesquisa também sobre comunicação, comunicação interpessoal no trabalho, nos mecanismos de busca aí da internet, essa comunicação assertiva é uma das expressões mais buscadas ali nos buscadores, né, na internet. Por quê? Porque isso reflete, né, uma preocupação, um desejo de muita gente. Então, os mecanismos aí, os buscadores da internet conseguem até já sugerir ali na nossa própria pesquisa o termo comunicação assertiva, tá bom? E aí o que acontece? Por que então existe essa busca, esse desejo? Porque muita gente reconhece a necessidade de ter uma comunicação mais assertiva, mas ainda não encontrou o caminho, né? Ainda não descobriu o que fazer e como fazer para, então, tornar a sua própria comunicação mais assertiva. Maravilha! E aí, vocês acham que é importante a gente falar sobre isso? O que vocês imaginam, né? Olha só,
Eu considero que sim, é bastante importante a gente treinar a assertividade na nossa comunicação, especialmente aí no contexto profissional, porque ela contribui bastante para um aumento de produtividade pessoal e da equipe. Então, quando a comunicação é mais concisa, é mais direta, quando ela não gera dúvidas, né, quando ela é compreendida na sua totalidade, ela contribui sensivelmente aí para a produtividade de cada indivíduo e da equipe. O que mais? Ela aumenta também o engajamento da equipe. Porque quando a equipe, né, quando cada membro da equipe tem mais clareza quanto ao seu papel, né, o papel do indivíduo ali, qual é o meu papel, o que eu tenho que desempenhar, quais são as minhas funções e atribuições aqui nessa equipe, nessa organização. Se eu tenho clareza disso, isso contribui, né, para a minha performance. E, consequentemente, contribui para o engajamento, né, desse colaborador. Porque um colaborador que recebeu uma comunicação clara, assertiva, quanto ao seu papel, ele sabe exatamente qual é a sua contribuição ali. E isso faz com que ele se engaje mais facilmente, né, se motive, que ele tenha clareza do seu papel. E que mais, gente? Olha, uma comunicação assertiva, ela ainda contribui bastante para cada colaborador aumentar ali o seu sentimento de pertencimento àquela equipe, àquela organização, né? Por quê? Porque ele percebe que tem ali um canal de comunicação assertivo com as lideranças, né? Com a própria empresa, onde ele tem como tirar suas dúvidas, né? Como levar suas questões e como contribuir também com suas ideias, né, com inovação, com outro ponto de vista. Enfim, o colaborador que sente que tem na empresa onde trabalha, no mínimo na equipe a qual ele pertence, um canal de comunicação assertivo, ele sente que ele vai ter clareza do que ele tem que fazer, quando, como, o que entregar, e que ele vai poder também falar e ser ouvido e ser considerado. Certo? Faz sentido aí, turma? Então, em função disso, é mesmo importante, né, a gente buscar desenvolver assertividade na nossa comunicação, tá bom? Mas o que acontece, né? Existe aí, quando a gente fala de assertividade, existe um mal-entendido relativamente comum, né? Ou as pessoas interpretam uma fala assertiva de uma forma equivocada aí, né? Então existe esse mal-entendido e eu quero falar sobre ele, que é para a gente nunca mais, né? Pelo menos vocês, eu e vocês aqui, não cometermos aí mais esse engano de interpretação, né? Tem gente que confunde assertividade com agressividade e não tem nada a ver, né? Tem gente que confunde também assertividade com insensibilidade. E quem foi que disse que para ser assertivo você precisa ser agressivo ou ser insensível? Aonde isso está escrito, né? Em que conceito de comunicação assertiva isso está introduzido de forma enganosa e de forma equivocada, né? E da onde vem também essa confusão, essa má interpretação? Em geral, vem da gente observar, né, na nossa trajetória profissional, aí, nos empregos por onde a gente passou, da gente já ter observado algum líder, algum gestor, alguém ali numa posição de liderança, que misturava, né, alhos com bugalhos ali e acreditava que para ser assertivo ele precisava ser agressivo, né? Então, na sua fala concisa, que é de fato assertiva, ele misturava talvez termos, expressões, ou às vezes até expressão facial, corporal, que acabava entregando uma mensagem que era recebida pelo interlocutor como agressiva. Nossa, né, não precisava falar desse jeito. Ou insensível. Então, em geral, essa confusão
quando acontece, né, de comunicação assertiva, a pessoa entender como comunicação agressiva, como comunicação insensível, ela vem da gente ter uma referência negativa sobre isso, né? Ó, o Kaique está concordando, ele falou que era o caso da ex-chefe dele. Eu também, viu, Kaique, eu também passei pela mesma situação. Também tive uma chefe lá no passado, que era, de fato, hoje, conhecendo com clareza o conceito da assertividade, eu posso dizer que ela era muito assertiva, porém, ela confundia e na fala dela, ela carregava de agressividade e de insensibilidade. Então, gente, uma coisa, outra coisa, por favor, não vamos confundir e nem mesmo deixar de ter esse objetivo de desenvolver uma comunicação assertiva, porque ela é importante, ela é valorizada para as posições de liderança, né? Mas não vamos então deixar de perseguir esse objetivo por essa confusão aí de conceitos. Valendo? Maravilha. Então, olha só, né? Eu vou começar dizendo assim, até continuando a falar sobre esse equívoco, né? Ele acaba gerando aí também um erro de postura, né? Então, às vezes o gestor querendo ser mais assertivo, querendo ser mais direto e objetivo, ele acaba fazendo essa confusão e assumindo uma postura errada. E aí vem a fala assertiva acompanhada de um tom de voz intimidador, sabe? Aquela pessoa que fala, parece que é um ataque, né? E, em geral, aí vem o elevar o tom de voz que eu tinha mencionado agora há pouco. É uma confusão. A gente pode ser assertivo falando calmamente, num volume tranquilo, agradável aos ouvidos, não é mesmo? E também acompanhado outra confusão que vem, né? Que acontece com essa turma que confunde um conceito com outro. Achar que falar de forma assertiva requer também, além de um tom de voz duro, intimidador, gestos e olhares, e aí aquela linguagem corporal que acompanha, né? Intimidadores. Então a pessoa tem aquele olhar fuzilante, né, vem com aquela presença pesada no ambiente, dedos de acusação, né, expressões ali de desaprovação, e aí, então, por essas razões que eu estou trazendo aqui, esses exemplos que eu estou trazendo aqui, a gente acaba, né, confundindo, a gente vê essa confusão comum de fala assertiva, não quero desenvolver isso porque eu vou ter que me tornar, então, uma pessoa agressiva, uma pessoa né, que impõe, que tem ali uma insensibilidade, e não tem nada a ver, tá, pessoal? Então, eu achei importante situar isso tudo primeiro, porque, né, assim como o Kaique já mencionou aqui, e eu sei que outros já passaram, eu mesma já passei por situações no passado, que me fizeram acreditar por muito tempo, né, nesse engano aí, de que uma fala assertiva é uma fala agressiva e insensível. Não é, certo, pessoal? Muito bom, né? E o que acaba acontecendo é que, por conta dessa confusão, as pessoas acabam, né, quando a pessoa confunde a assertividade com agressividade, com insensibilidade, ela adota uma comunicação que afasta, né? Afasta as pessoas, carrega o clima ali do escritório, né, do ambiente de trabalho, compromete a qualidade, né, a qualidade do próprio ambiente, e faz com que esse gestor e esse líder aí de fala assertiva, que na verdade está confundindo, né, tá confundida com agressiva, acaba fazendo com que esse gestor fique cada vez mais isolado, ali naquele castelo dele, vamos dizer, né, isolado e temido também pela equipe, né, pelos colegas. E aí, gente, isso é péssimo, né? Isso, assim, é tema até para uma outra live nossa, para um outro bate-papo nosso, quando um gestor se sente isolado, se sente ali criticado pelas costas, né, como uma pessoa dura, insensível, não é mesmo? Então, muito importante a gente ter essa clareza que comunicação assertiva não é comunicação agressiva, comunicação assertiva traz produtividade,
traz engajamento da equipe, comunicação agressiva e insensível, afasta, isola o líder, né, desconecta a equipe do líder e a produtividade e o ambiente de trabalho vão ficar comprometidos. E aí, talvez, né, vocês estejam perguntando, poxa, mas e aí, Ana, como talvez, né, talvez, eu já tive, assim, alguns gestores que me procuraram e falaram assim, Ana, eu sei que eu tenho uma fala muito dura, e isso me isolou. Então, onde eu chego, as pessoas têm medo de falar comigo. Nas reuniões, só eu falo, porque as pessoas têm medo de me confrontar. E eu quero sair desse castelo, né? Eu me isolei nesse castelo, eu quero sair. Qual é a chave para eu sair desse castelo? Então, agora a gente vai falar um pouquinho aqui, eu vou trazer aí algumas sugestões, se esse é o seu caso, né, ou se é o caso de alguém da sua equipe, para serem estudadas, avaliadas aí com carinho, para que então a gente comece a transformar esse gestor, esse líder aí que ainda tem essa fala muito dura que afugenta as pessoas, tá bom? Então, em primeiro lugar, eu gosto sempre de propor esse exercício. Treine falar para você mesmo. E eu gosto do exercício no espelho, porque eu acho que todos nós, seres humanos, temos um olhar crítico, né? A nossa autocrítica, ela se eleva ali diante do espelho. Então, esse exercício vai fazer com que o seu maior crítico, que é a pessoa ali do outro lado, mostre para você o que não está bonito na sua fala, na sua maneira de se comunicar, né? Então, treine falar para você mesmo diante do espelho. Em outras palavras, né? Então, pega lá uma fala que você preparou para uma reunião e fale ali normalmente, né? E depois você vá para frente do espelho e faça esse exercício, como se a pessoa ali do outro lado do espelho fosse, né, outro indivíduo, e fale. E na hora você já vai perceber o que não caiu bem, né? Na hora você vai pensar assim, puxa, se alguém falasse assim comigo, eu acho que eu não ia gostar. Eu ia julgar, eu ia achar essa pessoa muito isso, muito aquilo outro, e eu não ia me conectar com essa pessoa. Então esse exercício é você com você mesmo, mas brincando aí com o seu juiz interno, né? Que todos nós carregamos esse juiz interno que costuma ser um sabotador, mas nessa hora ele não é um sabotador, não. Ele é alguém que vai te mostrar onde é que você pode mudar. Porque de imediato você vai reconhecer ali na sua fala, na sua maneira de se colocar, que você pode fazer alguns ajustes, tá bom? E aí você vai treinando até ficar mais suave, até você gostar mais. Segunda dica. Após dar uma ordem ali, uma orientação para alguém da sua equipe, peça para que a pessoa repita com as próprias palavras o que foi que ela entendeu. Só que você não vai dizer assim, repete para mim o que foi que você entendeu, que é para eu ver se você entendeu. Não é isso que você vai dizer, porque isso pode ser interpretado como agressivo por algumas pessoas. Né? A pessoa vai falar assim, poxa, meu chefe está me chamando de burro, né? Está achando que eu não entendi. Então você refraseia da seguinte maneira. Fulano, repete para mim o que foi que você entendeu, que é para ver se eu me expressei bem, que é para eu ver se eu fui clara na minha orientação para você. E deixa a pessoa falar. E aí ela vai trazer ali o que foi que ela entendeu daquilo que você falou, né? Mas você vai usar isso como um exercício para você melhorar a sua comunicação, para que ela entenda aquela parte que ficou faltando. Porque sempre tem o efeito telefone sem fio. Você acabou de dizer a frase, né? Mas a pessoa ali já repete e já na interpretação dela, ela já fala outra coisa. E aí você vai dizer, então repete para mim, por favor, que é para eu ver se eu me fiz clara, né? Se eu conseguir me fazer entender. Aí a pessoa vai repetir. E aí você já vai perceber ali que teve algo que não foi devidamente interpretado. E aí você refraseia em cima daquilo. Olha, isso na verdade eu quis dizer que... e completa de outra maneira.
E pode repetir novamente esse exercício, até que você tenha certeza que a pessoa compreendeu de fato, né, o que você disse. Isso é um exercício para que você transforme, para que você torne a sua comunicação cada vez mais assertiva e para que a pessoa com quem você esteja falando entenda em você a disposição de explicar até que fique claro, de falar em outras palavras, de respeitar o tempo dela, de entender a sua orientação. Tudo bem, pessoal? Então, esse é um exercício importante, né? Maravilha, olha, e aí, né, junto com esse exercício, você vai também exercitar a sua escuta ativa, né? Eu falo bastante sobre escuta ativa aqui no nosso perfil, que é aquela capacidade, aquela habilidade de escutar o que está sendo dito até o final, sem interromper, sem julgar, sem se precipitar na resposta, sem ficar planejando o que vai dizer na sequência, ouvir atentamente até o final, né? O que está sendo dito ali. E isso é um compromisso pessoal que você tem que assumir, você com você mesmo, porque ninguém consegue controlar a sua capacidade de escutativa, a não ser você mesmo. Então, esse é outro exercício que contribui imensamente para uma comunicação mais assertiva. Além, então, de você se oferecer para garantir que o outro entenda, né, dizendo várias vezes, de maneiras distintas, uma mesma orientação, tá? Além desse exercício, você somar a esse exercício o exercício da escutativa, para que, então, você realmente dê tempo para o outro se colocar, para o outro se explicar, para o outro fazer a sua própria contribuição. Certo, pessoal? E aí, nesse processo, você também pode dizer assim, deixa eu ver se eu entendi corretamente. Então, você está lá praticando a sua comunicação assertiva, pedindo para que o outro diga o que foi que você disse, para você ver se você se expressou corretamente, se dispondo a ouvir atentamente até o final, até que o outro diga, termine a sua fala com atenção, né, sem julgamento, e aí você pode complementar. Deixa eu ver se eu entendi isso que você acabou de me explicar. Eu não tinha pensado sobre esse aspecto. Essa sua ideia é muito interessante. Deixa eu ver se eu entendi. Então, assuma para você, gestor, líder, que quer desenvolver a sua comunicação ao nível da excelência, que quer, de fato, ser conhecido pela sua comunicação assertiva, assuma para você a responsabilidade da compreensão da mensagem. Esteja você na posição de transmissor, esteja você na posição de receptor do que está sendo dito. Assuma para você, porque os líderes, os gestores que assumem para si essa responsabilidade, eles têm ali um comprometimento com a clareza, né, e com não só a clareza da mensagem, mas com a clareza do canal de comunicação, do canal de troca, e isso é imensamente favorável para o engajamento e a produtividade da equipe, certo? E por fim, né, aprender a observar as pessoas. Eu gosto muito de falar sobre isso aqui, porque para mim isso é de fato uma das chaves que a gente precisa girar para a gente se comunicar melhor, né? Aprender a observar as pessoas com quem a gente trabalha, para a gente tentar entender aos poucos, né? Não é numa única leitura que a gente entende, mas aos poucos, treinando a nossa observação, a gente vai entender qual é o tipo de linguagem que a gente deve usar com cada pessoa, para que a gente consiga se conectar, se aproximar dessa pessoa e aí exercer um poder de influência positiva maior sobre essa pessoa. Porque cada um de nós tem o seu gatilho de motivação. Cada um de nós gosta de ser tratado, de ser, gosta de ouvir, vamos dizer assim, um determinado tipo de linguagem nas conversas, na comunicação. E aí, se a gente treina a nossa observação para identificar qual é a linguagem
favorita, né, ou preferencial, que cada pessoa com quem a gente trabalha fala, né, ou opta ali, ou usa mais, a gente tem ali um ponto de vantagem, né, uma vantagem ali para a gente poder ajustar a nossa comunicação, a linguagem que faz mais sentido para essa pessoa. Certo, turma? Muito bom! E aí, gostaram do assunto? Eu sou suspeita, né? Sou apaixonada aí por esse assunto, claro, e quero reforçar então para quem não estava aqui no comecinho do nosso papo de hoje, que essa foi mais uma live de esquenta para nossa Semana da Comunicação para Gestores e Líderes, o nosso evento que vai acontecer no finalzinho do mês aí, 29 e 31 de janeiro e dia 2 de fevereiro, evento virtual de participação gratuita, onde eu vou mostrar um caminho seguro e confiável para que gestores e líderes melhorem ali, resolvam seus problemas de comunicação com a equipe e com isso se aliviem da sobrecarga de trabalho. E olha, em 2 semanas eu prometo solução para vocês, tá? Nesse evento que vocês podem se inscrever gratuitamente através do link que está na bio aqui do perfil do Instagram ou também no canal do YouTube e se preferir, né, me chama no DM, Ana, me manda o link e eu já envio para vocês para que vocês possam garantir a participação. Tá bom? E é isso por hoje. Essa semana ainda teremos mais live. Manda seu comentário. O vídeo vai ficar salvo aqui. Se você não assistiu inteiro, quiser revisar, quiser enviar para algum colega de trabalho, né? Quiser enviar aí algum comentário por mensagem para mim, vai ser um prazer receber aí os seus comentários. Tá certo, turma? Gratidão aí para quem pôde ficar comigo hoje até o finalzinho. Um grande abraço aí para vocês. Fiquem com Deus e até loguinho. Eu volto essa semana ainda. Fui!